Boa noite, pessoal. Me chamo Beatriz Holanda. Boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe Malta. E esse é o Conta Aí, Jovem. Então, pessoal, hoje nosso convidado aqui, estamos recebendo um empresário, administrador também, vamos botar assim, e um grande amigo, Gabriel Coelho. Show de bola, pessoal. Privilégio participar aqui com vocês, é uma honra, né? Espero que a gente possa contribuir um pouco e aprender bastante aí com vocês. Com certeza a gente vai. Gabriel, já conheço você tem um tempinho. Beatriz, não conversou. Vamos conhecer agora. Me diga aí, fale um pouco de você, fale um pouco da sua vida, conta um pouco da sua história, porque acreditamos que o senhor seja o mais novo convidado da gente. Então, vamos trazer alguns temas bem pertinentes sobre isso e outros mais, mas nos conte sobre sua história. Show de bola. Então, focando mais um pouco assim no contexto profissional, né, que é o objeto do podcast aqui, é assim, eu sempre desde pequeno, ali com 5, 6, 7 anos, eu sempre tive um perfil, por incrível que pareça, de ser muito poupador em relação a dinheiro, né? E assim, até comparando um pouco com meus irmãos sempre gastavam muito ali o dinheiro mais velho, e eu sempre tive essa mania, entre aspas, de poupar esse dinheiro, de maneira que eu até emprestava para eles, eventualmente. Tipo assim, eles iam sair final de semana, e aí estavam sem dinheiro, eu emprestava lá 20, 30 reais, e na semana que vem cobrava 50% de juros, por exemplo. Então, assim, na escola eu sempre gostava muito de matemática, né? Pra você ter ideia, eu tinha um sonho de ser banqueiro, não sei porquê, tinha essa ideia com 10, 11 anos. E sempre fui muito ligado em matemáticas, exatas, sempre tive muito esse perfil. Até que quando eu completei uns 14 anos, eu comecei a trabalhar na empresa da minha família, né? Só para dar um contexto aí pra galera. Minha família é proprietária da Rede Hits, que tem algumas unidades aqui em Maceió, algumas outras em outras regiões do país, e atua de uma maneira descentralizada em relação à gestão. No caso, a gente divide a patente, porém, cada administração tem sua sociedade própria, né? E no meu caso ali, hoje em dia eu sou sócio do Hits Plaza Mar, mas com uns 14 anos eu comecei ali trabalhando lá mesmo. E passei por várias áreas, né? Passei ali tanto por controladoria, passei pela área de compras, recepção, comercial, vendas ao longo do tempo, né? Questão financeira. E hoje eu atuo como diretor executivo, sou sócio também do hotel do Hits Plaza Mar, e simultaneamente a isso eu também sou sócio executivo da V4 Company. Eu tenho uma das unidades da V4, a V4 hoje é a maior assessoria de marketing digital do Brasil, né? São grandes contas aí entre Spotify, Arezzo, XP Investimentos, e toco essas duas iniciativas hoje em dia, né? São as duas iniciativas que eu estou presente ali no meu dia a dia. Se for para dar um resumo, seria mais ou menos isso. Não, já é um ótimo resumo. Né? A pessoa fica até impressionada, porque, querendo ou não, você é uma pessoa muito jovem e com um currículo e uma experiência muito vasta, que isso é uma raridade, pelo menos até aqui no estado de Alagoas. Você falou um pouco sobre a sua vivência e alguns cargos, e eu queria saber como é lidar e ocupar cargos tão grandes sendo tão jovem. Assim, na prática é um desafio, né? Porque, assim, eu sempre... São muitas responsabilidades no dia a dia, são decisões que você toma que vai acorrentar em consequências positivas e negativas, né? Naturalmente, são decisões ali do dia a dia, mas a maneira que eu me preparo para isso, eu sempre tento me munir ao máximo de conhecimento, né? Seja mentoria, seja livros, seja conversando com pessoas diferentes, né? Conversando com pessoas que tenham mais experiências, outros empresários, e não só empresários, professores, né? Várias áreas, porque eu entendo muito assim, que um ponto positivo para uma pessoa que está numa posição de gestão é você ter uma série de competências complementares, uma série de referências distintas e aí sim combinarem algo novo, né? Então, às vezes, quando você fica muito focado só na sua área técnica, você acaba ficando um pouco míope, né? Então, às vezes eu gosto de ler alguns livros que nada a ver com a minha área, tipo assim, química, por exemplo, algumas coisas, porque sempre tem alguma referência positiva. Né, o Steve Jobs falava muito sobre o líder conector, né, que consegue conectar os pontos e desenvolver algo novo. Então, esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho que um ponto positivo também, né, como para um gestor, uma qualidade, seria você focar no que você controla, né? Dentro da gestão ali, a gente tem as métricas de input e os outputs. Os outputs você não controla. Você vai controlar os inputs ali. Eu não vou controlar quanto eu vou vender no mês. Mas eu vou controlar a ferramenta que eu vou dar para o meu vendedor, o CRM. Eu vou controlar as métricas, as metas que eu vou dar para ele, né, para ele bater. Eu vou controlar ali toda a característica do meu marketing, quanto eu vou investir para gerar esses leads no processo B2B, por exemplo. O resultado em si vai variar, mas o que eu posso controlar seriam as métricas, até um pouco de filosofia, isso seria o estoicismo. Então eu sempre tento me basear nessas duas coisas, se fosse para resumir.
primeiro, me munir de conhecimento, ter referências distintas, e segundo, focar no que controla, né, nas métricas de input. Eu acho que isso seria um resumo também nesse ponto. Muito bom. Você falando aí sobre toda essa preparação sua, o que hoje mais lhe chama a atenção nessa sua preparação, tanto na parte de gestão mesmo? Seria na gestão de processos, gestão de pessoas? Qual que você acha que seria o melhor, que tenha mais destaque? Você diz em relação à área de gestão? Sim. Perfeito. Eu acredito, assim, que a base de tudo são pessoas, né? São pessoas e processos. Então, eu acho que a gente tem que focar muito nessas áreas. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando aqui de cultura organizacional, né? Porque cultura organizacional, toda empresa vai ter. A diferença é que você pode imputar uma por opção sua, ou você pode ter uma do acaso. Por exemplo, tem muitas empresas que têm uma cultura tóxica, entre aspas, de funcionários preguiçosos, funcionários que não... colaboradores, na verdade, que não visam o bem da empresa, né? Estão lá justamente só porque estão, enfim, claro, precisam. Mas eu acredito que esse fator de cultura organizacional de pessoas e seguidamente a isso processos, né? Processos bem definidos, ferramentas, você dá condição para as pessoas trabalharem, seriam os 2 pontos principais. Muito bom. Você falou alguns pontos e me veio à mente. Qual seria a maior dificuldade que você precisou lidar para ser respeitado e passar credibilidade? Porque a gente sabe que por muitas vezes, por a gente ser novo, aparentar ser novo, as pessoas acreditam que não estamos preparados para tal cargo e para tal responsabilidade. Perfeito. Isso assim é sempre uma situação que vem à tona, né, principalmente no início, por 2 fatores. Pelo fato de eu ser jovem e no caso do hotel, não estou falando da V4 aqui, no caso do hotel, pelo fato também de eu ser da família. Então, subentende-se que você está ali por conta que você, eventualmente, é familiar das pessoas. Isso provavelmente deve ser verdade na maioria dos casos. Mas, assim, no dia a dia, na prática mesmo, o que eliminou um pouco esse sentimento foi justamente os resultados. De fato, foram isso, né? Eu comecei a imputar, eu junto com a nossa equipe, claro, começamos a imputar uma série de melhorias ali, né, nos nossos processos, mudanças na estrutura organizacional, como a empresa era vista do ponto de vista estruturacional mesmo, de quem respondia a quem, os modelos de estrutura, e a partir dessas mudanças a gente foi galgando novos resultados, né? Então, a partir de que esses resultados vieram, eu comecei a ter uma credibilidade maior internamente, e outro ponto foi em relação ao comprometimento. Eu sempre tive muito comprometimento na empresa, tanto do ponto de vista de entrega ali, sempre estava querendo saber, querendo evoluir, e também em relação à questão de até propriamente horário. Sempre estava no hotel, sempre estava disponível. Então, com os resultados misturado com o comprometimento, acho que esses 2 fatores explicariam o fato de esse sentimento, no longo prazo, não surtir tanto efeito, ficar irrelevante essa questão de eu ser jovem, né? Mas no início, com certeza, isso é um julgamento que as pessoas têm, não só com quem é gestor, mas com qualquer pessoa, né? Você geralmente vai ser atendido por uma pessoa jovem, caramba, será que essa pessoa sabe o que ela está fazendo, né? Então, assim, foi mais ou menos isso no meu caso. Você falou bastante aí da sua questão da criação, né? Com 14 anos, já no hotel, ajudando aí sua família na administração. Quais foram as barreiras mais... eu não posso falar... Umas barreiras mais pontuais que você disse, não, isso aqui vai ser com mais tempo, com mais calma, com mais atenção, para quebrar até com sua relação pai-filho, pai-mãe, não sei bem como é a dinâmica. Quais foram as principais barreiras que você teve que quebrar ou teve que lidar? Certo. Você fala assim em relação ao pessoal e ao profissional, essas duas coisas, não é isso? Porque como família Perfeito. Você acaba que é meu filho, acaba que, não, você não vai Perfeito. fazer. De anular até a sua responsabilidade, a sua opinião no cargo que você está ocupando, né? De tipo, eu sou seu pai, mas tipo, dentro da empresa esse vínculo tem que acabar, tem que encerrar. Perfeito. Então, isso é um ponto interessante, porque assim, a maioria das empresas no Brasil e no mundo, elas são familiares, eu acredito 65%, 70%. E isso é um grande problema, né? Estatisticamente, mais de 90% das empresas quebram na 3ª geração, né? Então, assim, na minha casa, a gente sempre alinhou muito bem o que é trabalho e o que é família, certo? Então, a gente sempre foi baseado muito ali na performance, no resultado mesmo, né? Em casa é uma coisa, no trabalho é outra. Aqui você é um profissional, eu tô julgando você e você tem que gerar resultado, entendeu? Então, na minha família, a gente sempre teve essa cultura de performance mesmo. A gente da minha casa ali que trabalha no hotel. Então, a gente nunca teve muitos problemas em relação a isso, né?
De fato, pelo fato de a gente ser família e estar em contato o tempo todo, tanto no hotel quanto em casa, isso acaba gerando uma sobrecarga, digamos assim. Mas eu acredito que o fato da gente ter isso muito bem alinhado do que é casa e do que é trabalho, sempre voltado ali para performance, nunca foi um problema, digamos assim. Perfeito. A gente sabe que você iniciou no curso de Ciências Contábeis e eu queria entender o porquê você iniciou, se foi por uma pressão, por estar no meio de uma família que é empresária e que isso casa muito bem, ou se foi por uma vontade sua própria, e o porquê você pausou essa faculdade. Boa. Então, eu comecei não por pressão familiar, foi de fato por aptidão. Eu acreditava, assim, eu sempre admirei muito contador, sabe? Trazendo uma visão sobre isso, assim, o financeiro é o coração da empresa, né? A gente gosta de falar isso, e é toda a parte de back-office, né, que a gente fala que estrutura a empresa. A gente vê grandes casos de fraudes contábeis, e o problema que isso dá, um exemplo bom agora é as lojas americanas, né? Que foram auditadas pela PwC, se eu não me engano, que é uma Big Four contábil. Então, assim, a gente vê o rombo que deu por conta dessa ausência, de fato, de uma contabilidade bem diligente. Então, assim, eu iniciei na contabilidade por conta que eu, de fato, achava que eu tinha aptidão, gostava muito de números, como eu falei, né, muito de finanças, como eu contei aqui no início da história. Mas o que aconteceu? Que na prática, eu não tinha esse perfil analítico, entendeu? Eu tenho um perfil mais executor. No caso, o lema da nossa bandeira é ordem e progresso, né? Eu sou o oposto, sou progresso, depois ordem, eu tenho muito isso. Então eu faço para depois ver o que aconteceu, entendeu? São perfis e perfis. Então, como eu não tinha muito esse perfil analítico, né? Apesar de admirar muito o curso de contabilidade, acabou que eu não dei sequência no curso e acabei trancando. Mas, assim, mais uma vez, é um curso que eu admiro imensamente. Os contadores aí, eles são o que sustenta a empresa, de fato. Então, assim, pegando essa sua fala, então, meio que você vai me responder já, mas quero que você complemente. Foi tudo isso que lhe motivou a ser um gestor, por estar à frente tanto das rotinas, tanto do hotel, tanto da V4. Então, o que é que mais te motiva a ser um gestor, fazer esse diferencial, ou buscar um diferencial? Legal. Então, Felipe, assim, eu acho que o empreendedor, de uma maneira geral, ele é quase que o super-herói da vida real, certo? Eu tenho essa visão porque, assim, eu acho que os empresários, de maneira geral, tanto os pequenos e médios quanto os grandes, eles são muito judiados pelo Estado, entendeu? E, assim, no final das contas, eles que movem o país, movem o mundo, né? Através de geração de empregos, através de arrecadação de tributos, né? O Estado não gera nada, essa que é a verdade, né? Então, todos esses benefícios que o empreendedor gera para o mundo sempre me chamou muita atenção, né? E, assim, eu sempre gostei bastante de desafio. Então, acho que essas duas coisas casou. E o meio que eu consegui fazer isso foi justamente através da gestão empresarial. Estando em organizações, eu acho que esse foi a motivação principal, sabe? Você falou muito da sua parte voltada para o hotel aqui, relatou, né? Você vivenciar dentro de uma família que já tem esse ramo empresarial. E eu queria saber qual é a diferença de uma empresa que deu certo, como as suas empresas, para uma que não conseguiu dar certo. Qual é o diferencial que você pode dizer que a sua empresa tem daquelas que não deram certo? Certo. A minha empresa, assim, é difícil falar exatamente, mas, assim, se for para falar das empresas que deram certo e as que não deram, eu acredito, assim, Bia, que existem dois tipos de negócio. Existem o lifestyle business, que é o negócio de estilo de vida. É a maioria dos negócios. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sei fazer bolo, né? Eu sou um bom doceiro e eu acabo abrindo uma padaria, né? Então, assim, eu acabo tropeçando no negócio. Eu sou um técnico. Eu não sou um gestor, eu sou um fazedor de bolo, no caso. E acaba que eu começo a receber clientes, mas eu não consigo escalar isso, porque eu não tenho conhecimento de gestão. Entendeu? E esse é o lifestyle business. Você se dá um salário para você, de fato, conseguir ter uma renda ali no dia a dia. Você de fato, é uma eu-presa, entre aspas. E a maioria dos negócios. E outros tipos de negócios são os hardcore business, que são negócios focados na gestão. Né? Às vezes o cara não é o maior técnico do mundo, técnico no sentido de ser o melhor a executar. Né? Se você pegar as grandes empresas, por exemplo, o Jorge Paulo Lemann, que é um dos grandes empresários aí do Brasil, ele não sabe fazer cerveja. Ele nem bebe cerveja, entendeu? Mas a Ambev é a maior empresa de cervejaria do mundo. Por quê? Porque ele é um gestor. Né? E uma analogia legal em relação a isso também é assim, ó, o mar seria o mercado, o mar revolto,
E dentro desse mar revolto com tempestade, você tem grandes transatlânticos, que são as grandes empresas, e você tem os pequenos barquinhos. Então vem uma onda no barquinho, vai virar provavelmente. O transatlântico é mais difícil. O que seria isso? Seria o tamanho da empresa. Uma empresa maior, ela tem mais facilidade em tomar crédito no mercado, ela consegue ter ferramentas para sair de situações adversas que o pequeno empreendedor não vai conseguir sair. Por exemplo, a gente viu aí na pandemia, muitas empresas quebraram, né? Então, assim, empresas mais frágeis, os MEIs, por exemplo, eles não vão conseguir ter essa sustentabilidade das maiores empresas, né? E às vezes o empresário fala assim, não, mas eu não quero crescer, eu só quero ter de fato esse salário, isso me faz bem, eu não quero lutar para crescer, enfim. Mas aí que tá. Crescer não é uma opção, é uma estratégia de sobrevivência, justamente por esse fato. Às vezes você crescer não é nem para você ganhar mais dinheiro, é para você manter aquilo que você já tem, né? Como eu falei, as empresas menores têm mais dificuldades, por exemplo, em passar por crises. Então, assim, eu acho que esse ponto seria o principal, a visão dessas duas empresas, as empresas menores, né, e as empresas maiores. Essa analogia, ela funciona bem para exemplificar essa situação. Falando das pequenas empresas agora, eu conversando com algumas pessoas, percebi uma certa dificuldade, empresas familiares, tipo, eu tenho uma empresa, um mercadinho, e tem dificuldades de contratar, às vezes, um administrador com essa visão mais técnica. Você acha que também isso aplica para essa diferença entre uma empresa que deu certo, está dando certo, para uma empresa que não está dando certo? Porque realmente está botando um gestor lá na frente, né? Se ele é muito operacional, ele deixa a gestão e coloca outra. Mas eu sinto que tem muita resistência, essas empresas pequenas ou de família já com o tempo, de colocar um gestor. O que é que você já do outro lado vê? Não, então, acho assim, Felipe. Acho que, de fato, há essa resistência, até pelo fato de confiança, né? Às vezes, você não vai colocar uma pessoa de fora, você vai colocar o seu filho, né? Você vai colocar um parente seu para gerir ali o negócio. Mas aí que tá o problema, não necessariamente essa pessoa vai ser a melhor pessoa para gerir, né? Que tá na questão inicial que a gente tava falando aqui da minha família, se atrapalhava ou não. Então, assim, eu tenho a visão que do negócio, ele tem que dar lucro, ele tem que ser lucrativo, ele tem que crescer. Então, isso envolveria, no caso, até uma pequena empresa trazer uma consultoria, no caso, buscar mais informações, pesquisar mais... aquela questão que a gente falou do conhecimento, né? De se munir de conhecimento. Falar com pessoas mais experientes, ir para mentorias, no caso, ler novos livros, né? Que dê mais referências para eles. Mas, assim, de maneira geral, a empresa ela tem que ser voltada para o crescimento. Não necessariamente, como eu falei, para ganhar mais dinheiro, mas para que ele já mantenha o que ele tem, entendeu? Para que ele não fique muito pequenininho e frágil. Entendeu? Acho que essa é uma visão legal. A gente falou muito sobre gestão, mas na parte administrativa, se eu posso dizer assim. E eu queria voltar um pouco agora para a questão das técnicas que vocês usam para captar clientes. Como faz esse tipo de gestão? Legal. Então, por exemplo, lá na V4, que a gente é assessoria de marketing, né? A gente trabalha muito com isso nos nossos clientes. Então, um fator interessante é o método da V4. São os 4 pilares, que se baseiam em tráfego, em engajamento, conversão e retenção. O que seria isso? Por exemplo, a gente pega o Iguatemi, que é uma grande rede de shoppings nacional. O que o Iguatemi tem a ver com o Google, com o Facebook? Ambos são concorrentes. Por quê? Porque eles vendem a mesma coisa. Fluxo de pessoas qualificadas querendo comprar. Um é no digital e o outro é no físico, né? Então, se eu chegar para vocês assim, Felipe e Bia... eu peguei um ponto de graça no Jardins, que é o melhor shopping do Brasil, em São Paulo. Um shopping, enfim, não sei quanto é o valor do aluguel lá, mas deve ser muito caro, né? Então, falar que eu peguei um ponto de graça. Mesmo que vocês não saibam o produto, provavelmente se é de graça, a gente monta alguma coisa lá. Por quê? Porque tem um fluxo de pessoas qualificadas querendo comprar. Então, é exatamente isso que o shopping tem a ver com as principais plataformas de tráfego do mundo, no caso, Google e Facebook. Então, esse seria o primeiro ponto, você está presente nas principais plataformas. Então, você anunciar no Google, você anunciar no Facebook. Você que é contador, seu contrato é B2B, né? Você precisa de outras empresas, mas você precisa desenvolver na internet. Esse seria o primeiro pilar, o tráfego. O engajamento é a mesma coisa, tem no físico e tem no digital. No digital, o que seria a questão do engajamento? Seria... porque é um pouco mais técnico aqui, mas seria criativos, né, na internet, que é aqueles anúncios que a gente
que a gente é quase que municiado todo dia, a gente é impactado por vários criativos, né? Páginas de vendas, conteúdos bem estruturalizados. Então, isso gera um engajamento. Eventualmente, a conversão é quando, de fato, o cliente fecha o contrato, né? Isso, mais uma vez, no físico e no digital. Tem empresas que vendem através da internet, tem empresas que vendem direto no balcão. E o quarto pilar, que seria a retenção, que é onde mora a lucratividade. É você fazer esse cliente voltar várias vezes. Que aí, puxando um pouco mais para o marketing, seria campanhas de e-mail marketing, né? Listas de WhatsApp. Porque, assim, muitas empresas não dão lucro, muitas empresas muito grandes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Uber, Nubank. E por que elas não dão lucro? Por causa de uma fórmula especial, mais uma vez técnico aqui, mas seria a fórmula do LTV sobre o CAC. Eu posso explicar brevemente o que é, não vou fugir muito aqui, mas seria basicamente o seguinte: o LTV é quanto o cliente deixa no tempo. Digamos que a gente aqui é um escritório de contabilidade e o nosso ticket médio é R$1.000. A gente tem um cálculo que, em média, esse nosso cliente fica 20 meses com a gente. Então, quanto gera esse cliente no tempo? R$20.000. 1.000 vezes 20. Eventualmente, o nosso custo fixo é 50%. Então, seria 50% desse valor, né? Que seria R$10.000. Quanto eu posso pagar para adquirir esse cliente? Isso seria o custo de aquisição do cliente, né? Então, aí seria o CAC. Essa é a grande fórmula dos negócios. LTV sobre o CAC. Aí, às vezes, as pessoas não entendem. Caramba, por que as pessoas investem no Nubank, investem na Uber, mas elas não dão lucro? Porque eles entendem, eles têm capilaridade de dados para entender que essa relação LTV sobre CAC, ela vai converter lá na frente, ela vai virar. Mas hoje em dia, no primeiro, no segundo mês, não é lucrativo. Isso trazendo para os negócios normal seria a mesma coisa. Beleza, minha mensalidade aqui da contabilidade que as outras empresas pagam para mim é R$1.000, me deixa 50% de margem, que seria R$500. Como é que eu vou pagar R$700 para esse cliente se ele só me deixa 500? Ele vai te deixar no tempo. Seria uma capilaridade de dados, entendeu? Eu trago apenas essa fórmula porque é uma fórmula que a gente utiliza muito justamente para medir o quanto a gente pode investir para adquirir esse cliente. Fora essas questões aí, você falou bastante em custos, né? Como é que seria, ou quais são os principais custos na visão de um gestor, de um administrador, para que a empresa não acabe tendo uma dificuldade financeira ou passando por um aperto sem previsão? Legal. Trazendo uma referência aqui, tem um livro que eu gosto bastante que chama assim, Dobre Seus Lucros. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Mas é do Bob Fifer. E ele segmenta os custos em dois tipos. Seriam os custos estratégicos e os custos não estratégicos. Os custos estratégicos seria tudo aquilo que fomenta o crescimento da empresa. Investimento em marketing, por exemplo, que traz novos clientes. Investimento em estrutura, em CAPEX, né, na linguagem dos contadores. Em P&D, pesquisa em desenvolvimento, tudo que vai gerar mais receita futura. E os custos não estratégicos seriam aqueles que não geram nada. Seria, por exemplo, energia, aluguel, OPEX, né? E outros custos como folha salarial de funcionários que não têm atividade direta com o core da empresa, nem são vendedores. Então, são funcionários administrativos ali. Então, todos esses custos seriam os custos não estratégicos. São custos que não geram receita, não geram crescimento. Então, do ponto de vista empresarial, essa segmentação ela é muito rica, porque você consegue entender o que leva a sua empresa para o próximo nível e o que eventualmente está ali apenas para manter, né? Então, você passar a régua no sentido dos custos não estratégicos, você olhar na lupa mesmo, detalhar, segmentado, granularizado, para entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Eu acho que essa segmentação é uma coisa que faz bastante sentido na minha visão. A gente teve um outro convidado falando justamente sobre essa questão de custos, ele explicou até um pouco mais, mas assim, vendo que você tá bem desenhou, certo? Para você hoje, o seu custo ou a sua visão de custo, ela tende a mudar ou ela sempre vai se permanecer nesses focos aí? Porque o que acontece? Hoje você está com duas situações, né? Do hotel e da V4. Esses custos se casam, são parecidos ou não? São totalmente, realmente, de segmento muda a visão. É isso que eu fiquei nessa dúvida aí. Entendi. Na sua fala. Assim, eles mudam de acordo com a característica do negócio, né? Por exemplo, a V4 a gente gasta muito dinheiro para trazer novos clientes, né? E o custo fixo é mais baixo. O hotel, por ser um prédio, uma estrutura, né? Em grande custo fixo, folha salarial, energia, manutenção, CAPEX. Então, são características, sim, diferentes. E você tem que ter uma certa maleabilidade e entender o contexto de cada negócio. Mas eu acredito que, de maneira geral,
essa segmentação de custos variáveis, custos estratégicos e não estratégicos, serve para todos os negócios, sabe? Sim, perfeito. Pronto. E o que fazer para ter essa gestão de custos mais efetiva? O que é que pode ser mais preciso? Como você disse, a lupa. Mas o que poderia ser mais realmente ter um centro de custos, ter uma contabilidade realmente apurada? Quais são as ferramentas, até softwares que Legal. possam ajudar a dar um direcionamento? Legal. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? O primeiro passo seria você conseguir visualizar isso. Sim. Como é que você vai visualizar? Através de um software, de um RP, por exemplo, que é um sistema de gestão, né? Ou de uma planilha de Excel, Sheets, enfim. Mas o interessante é você ter muito bem detalhado as suas contas. Você ter elas segmentadas. Na contabilidade, contas sintéticas, né, que são as totalizadoras, e as analíticas, que você vai quebrando. Então a ideia seria você quebrar, granularizar o máximo possível, para que você consiga ter um cenário geral, ter o dado mais granulado possível, para você identificar, de fato, de novo, o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, assim, eu começaria documentando esses custos mesmo, porque tem muitos empresários, por mais básico que pareça, que eles não fazem isso, não sabem quanto lucra. Então, assim, eu acho que começar por aí já é um grande passo. Perfeito. Detalhar, na verdade, né? Exemplificar para ficar até visualmente mais fácil de entender o que é necessário. Eu acho que essa é a base também. Nunca gostei muito de custos, não vou mentir aqui, mas eu acho que esse é um ponto principal para você, pelo menos, se organizar. A gente falou sobre custos, falou sobre gestão, e eu queria saber como é que é o onboard dos funcionários e dos clientes dentro das duas empresas, como vocês lidam. Certo. Vou falar aqui da V4, até porque é bem claro o onboard, né? Dos nossos investidores, como a gente chama na V4, né? Todos os nossos colaboradores a gente chama de investidores, porque está investindo tempo ou dinheiro lá. O onboarding dos nossos investidores acontece da seguinte forma. A gente tem todo um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, né? E no onboarding ele passa por uma série de cursos que ele faz, uma série de captação de conteúdo mesmo, porque a maioria deles não tem os conhecimentos necessários para gerir um projeto da V4, tocar um cliente. Então tem uma série de conteúdos que ele tem 1-2 meses para fazer. Depois ele tem um buddy, que a gente chama, que é uma pessoa da função dele, que vai auxiliar ele começar a introduzir os processos, para que a partir disso ele consiga rampar, né? Então esse seria o nosso onboarding de investidores da V4. O onboarding dos nossos clientes acontece da seguinte forma. A gente tem que a gente chama... Tô falando muito termo técnico aqui, né? Mas... Fique à vontade, esse cliente não. Você estava explicando super bem, então acho que dá pro pessoal desenrolar. Chama Growth Class, que é uma sequência de 3 vídeos explicando um pouco do que a V4 faz, o marketing de performance, para balizar esse cliente, né? Porque às vezes ele vem com outra ideia do que é a V4 e nessa Growth Class ele entende de fato a metodologia, tudo que eu falei aqui, a LTV sobre CAC, os 4 pilares, né? E ele tem essa Growth Class. Depois disso, a gente tem uma reunião de kickoff, que é uma reunião de análise geral do negócio. A gente faz todo um processo de captação de informações, certo? Que seria o nosso kickoff. E o terceiro momento, que seria a apresentação do planejamento. A gente se reúne com o cliente e mostra o que será feito dentro do escopo do planejamento dos próximos 3 meses, né? Do próximo quarto, que a gente chama. Então, esse seria o onboarding dos nossos clientes. No hotel, a gente tem um processo também de informação, a história do hotel, da nossa família, qual é a função que ele vai exercer. Ele tem uma pessoa que acompanha essa pessoa, ele tem um funcionário que exerce a mesma função que ele irá exercer, que faz esse acompanhamento também. E o onboarding dos nossos clientes, nossos hóspedes do hotel, ele é feito muito check-in, né, que a gente fala, que seria ali na recepção, bom atendimento, indicação de bons restaurantes, né, de bons ambientes para esse cliente poder aproveitar na cidade, e isso parte muito do profissional que seria o recepcionista, né? No caso do hotel. Perfeito. Você aproveitou e falou de alguns colaboradores. Pegando o gancho lá do começo que você falou, que já cresceu no ramo hoteleiro, como foi a sua experiência, agora não mais com seus pais, família, mas como foi a sua crescente com os colaboradores? Porque provavelmente deve ter alguém que lhe conhece desde que você tinha os 14 anos. Então, como é a sua relação com esses colaboradores que lhe via como
menino, e hoje, como um homem administrador, gestor, está lá sendo conduzido, orientado por você. Como é que é essa relação? Legal. Então, assim, tem muitos que me viram mais novo, né? Alguns, poucos. Muitos não, na verdade, quer dizer, a maioria, digamos assim. Mas eu tenho um respeito muito grande por eles, primeiramente. Sou muito grato por tudo que eles fizeram durante a história das empresas, né? E, assim, lá a gente tem uma relação muito aberta de troca de feedbacks, né? Tem uma transparência muito grande. Mais uma vez, sobre a cultura, a gente tem essa cultura de feedbacks, tanto do líder para o liderado, enfim. Então, a gente não tem muito aquela questão de vergonha de falar ou de nada do tipo, porque a gente sempre transmite isso para a empresa, que de fato todos nós estamos unidos a respeito de um propósito, né, em prol de um propósito. Então minha relação com eles é bem tranquila. Fora essa relação, teve alguma, como é que eu posso falar, alguma coisa que você quis inserir no hotel, focando mais no hotel, porque foi aonde você mesmo testou, aprendeu ali a ganhar a sua experiência, né? Como era receptiva a sua ideia, as suas mudanças com tanto colaboradores quanto para a administração no hotel? Certo. Então, como eu até tinha comentado um pouco, no início isso é visto muito como desconfiança, né? Sim. Porque, um cara novo, fazendo mudanças, será que ele entende mesmo o negócio ou não? Mas, assim, à medida que a gente vai implementando e vai dando certo, e às vezes até não dando certo, porque as coisas, a gente está num ambiente ali de testes, né? Porque o negócio, em geral, é quase que um gráfico da bolsa de valores, é a ciência da ação humana aplicada na prática. Tem fornecedores, tem clientes, tem colaboradores, são várias variáveis, né? O ser humano, então, eventualmente, você pode errar. Mas, em média, a gente acertou mais do que errou. Entendeu? Então, esses resultados fizeram que, com o tempo, eles confiassem mais em mim, na prática, entendeu? E hoje em dia, a gente é super tranquilo em relação a isso, eles acatam super bem as nossas decisões, e é isso. Então, aproveitando o gancho referente aos seus colaboradores, eu queria saber se existe, na verdade, algum acompanhamento com eles, tanto no hotel quanto na V4, referente a, tipo, análise de perfis, de se ver se ele é mais analítico, mais executor, ou até fazer uma análise como se fosse a pessoa fosse meio que uma empresa, né, que é aquela análise de SWOT, para ver quais são os pontos fortes, as fraquezas, entendeu? Tem uma certa análise, um olhar mais também mais humano em si, né? Porque a gente, como gestor, às vezes a gente pensa muito em números, mas a gente também tem que pensar nas pessoas, que são pessoas ali que estão executando. Perfeito. Então, a gente faz sim. No hotel a gente faz análise SWOT, que você comentou. Então, você ver as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Como se fosse uma empresa. E a gente faz isso na V4 também. E a gente faz uma coisa que a gente chama de perfil DISC, que é para você ver se seu perfil é analítico, você é mais executor, como eu falei, né? Você, Felipe, é mais analítico, por exemplo, né? Eu lembro que o Felipe, quando a gente estudava na UNIT, ele me ajudava bastante nas atividades de balanço, elaboração de DRE, cálculo do ICMS. Então, assim, percebe-se que ele é um perfil analítico, eu sou um perfil mais executor. Então, cada um tem o seu perfil. E o perfil DISC, que é uma metodologia para identificar esses perfis, ele é muito útil para a gente direcionar até a função que essa pessoa vai exercer. Perfeito. Realmente, eu sou mais analítico. Já fizemos um DISC. Mas, assim, a gente fez a nossa pesquisa pessoal para ver qual era os nossos pontos, mas eu queria saber a sua. Queria saber quais são os seus pontos fortes, fracos, qual é seu perfil. Legal. Ou assim, até mesmo como você se identifica. Desculpa interromper. Não, nada, tranquilo. Então, assim, eu diria que os meus pontos fortes, eu acredito que seria a resiliência, né? Eu acho que às vezes as situações ficam complicadas no dia a dia, né? O pessoal fala muito de motivação, mas a verdade é que às vezes você não acorda motivado, né? Às vezes você tá mais cabisbaixo, não tá animado, e aí seria a resiliência, né? A disciplina de fazer o que você tem que fazer, independente de você querer fazer ou não, porque você tá visando lá na frente, você não tá visando hoje, você tá vendo longo prazo, né? Então eu acredito que essa resiliência é um fator positivo para mim. Uma fraqueza que eu acho que eu tenho que melhorar são algumas áreas
do ponto de vista técnico, seria ali, eu preciso ficar mais sofisticado em tecnologia, por exemplo, em mais sistemas, eu não domino tanto, mas eu acredito que esses dois fatores seriam as forças e fraquezas, assim, sabe? Falando um pouco mais sobre as soft skills e as hard skills, né? Que seria a parte mais técnica, eu acho que essa parte de tech eu tenho que desenvolver mais. Beleza. Agora, pegando aí, que a gente já falou um pouco da pandemia, você mesmo falou. Na pandemia, certo? O que vocês fizeram para não sofrer tanto com ela? Ou quais foram os principais pontos que vocês utilizaram, estratégias, para tanto se manter? A V4 nessa época existia? Não, ainda não tinha iniciado a unidade. Pronto, então seria só no momento o hotel. Perfeito. Como é que foi as suas estratégias para Se reinventar. se reinventar? Porque Saíram da caixinha, né? Porque a gente foi pego de surpresa e a gente teve que ficar enclausurado. E a gente sabe que o mercado que mais a sua empresa sofreu. vivencia foi o que mais sofreu, né? Exato, assim, foi um dos setores que mais sofreu na pandemia, né? Por conta que não tem fluxo de pessoas viajando. Então foi uma situação bem complicada, foi 7 meses sem receita praticamente, né? Então foram tomadas medidas drásticas, né? Não só por mim, mas também por toda a minha família, todo mundo está envolvido nos negócios, gerente, enfim. A gente, por exemplo, utilizou o plano de contingência do governo, que consistia em você colocar um colaborador para tirar umas férias, entre aspas, porque não estava tendo fluxo, e aí o governo pagava uma parte do salário desse colaborador, né? A gente pegou empréstimo também para sustentar esse período todo, empréstimos bancários, mais uma vez a questão da capilaridade, né? Do hardcore business que eu falei. Eventualmente o empreendedor um pouco menor teve mais dificuldade, porque a demanda por crédito estava muito alta, né? A gente fez algumas demissões para poder sustentar ali as despesas, mas de maneira geral sofremos bastante e conseguimos passar por isso, né? Foi mais ou menos isso, algumas das medidas que a gente tomou nesse período. Muito bacana. A gente falou um pouco também, falou agora, referente a se manter na pandemia. E eu acho que podemos fazer até uma analogia da empresa sobreviver quanto a gente sobreviver. E a gente sabe que para a gente oferecer o nosso melhor, devemos estar preparados não só mentalmente, mas também fisicamente. E o que você faz para se manter bem, para dar o seu melhor? Boa. Lá na V4, a V4, como eu falei, são várias unidades, né? Tem uma cultura muito forte. Tem uma estrutura, um framezinho que a gente chama, que é o PIF, né? Que é você ter sucesso no profissional, ou seja, você trabalhar duro, você fazer o que você precisa ser feito. Você ter sucesso intelectual, que seria as referências, né? Toda aquela conversa que a gente teve no início, das referências, dos livros, das conversas, das mentorias. Profissional, intelectual, físico, não do ponto de vista estético, mas do ponto de vista de saúde, né? Você fazer exercício, você se alimentar bem, fazer dieta. Eu sempre estou fazendo dieta aí, me alimento todos os dias. E emocional, que para algumas pessoas cabe espiritual, né? Para algumas pessoas cabe família. Então você ter um day off na semana, você ficar mais tranquilo, relaxado, curtir sua família. Então eu acho que essa estruturazinha aí, o PIF, funciona muito bem e eu tento sempre seguir ele para me manter bem. Muito bem. E hoje pegar assim, você com todas essas obrigações, responsabilidades, qual o seu maior sonho? O que falta ainda realizar? O que é que ainda busca? Eu queria até acrescentar que a gente sabe que é uma pergunta muito ampla, principalmente para quem é tão jovem. Porque, tipo, o seu sonho pode ser agora, só que aí você vai conquistar, que eu tenho certeza que você irá conquistar. Só que aí você vai ter uma nova meta. Mas a sua vontade é realmente do agora. Legal. De fato é uma pergunta muito difícil, né? Mas assim, como a Bia falou, né? E até eu posso mudar de opinião daqui a 2 anos, 3, até um mês, né? As coisas mudam muito rápido. Mas assim, talvez não sonho, mas assim, o que eu desejo pra minha vida é que eu sempre possa contribuir com a minha família, em todos os aspectos, se eles precisarem de mim, da minha presença, financeiramente, qualquer tipo de ajuda que eles necessitarem, eu poder suprir isso. Então isso é um desejo que eu tenho. E eu tenho muito desejo de gerar valor, né? Eu acho que as organizações é uma forma de você fazer isso, as empresas, né? Você atingir o maior número de pessoas possíveis positivamente, seja B2B, seja B2C. E a partir desse valor, você ser recompensado por isso, né? Até financeiramente falando. E eu passar isso, no caso, para as próximas gerações da minha família, digamos assim.
eu acho que essas duas coisas, ver que as duas estão ligadas com a família, né, diretamente, seria eu suprir todas as necessidades que meus parentes precisarem, caso eles precisem de mim, e conseguir gerar o maior valor possível, o maior impacto possível, mais uma vez, através do empreendedorismo, através da geração de empregos, através da arrecadação de impostos que o Estado faz conosco e deveria ajudar a população, e passar isso para a nova geração, né? Assim, eu acho que não seria um sonho exatamente, mas é o desejo que eu tenho. É um sonho, vamos botar assim, um sonho que tentar a fazer. Me veio uma pergunta na mente, não é nem uma pergunta, eu queria que você, na verdade, passasse uma mensagem. Peraí. Você tem uma pergunta? Tem uma pergunta, lógico. Tá. Sabemos, estudamos juntos, mas assim, foi até uma pergunta off, né? Mas queria fazer para você. E aí, quando é que volta para contabilidade ou administração? Quais são as suas... que eu vi seu visão também para o futuro? Quais são suas ações para assim, a parte teórica, a parte institucional, educação, quais são os caminhos que tá para vir? Legal. É assim, eu acho que a parte acadêmica é fundamental para todos nós, né? Muita gente hoje em dia principalmente fala não sei o que, não é necessário, né? Sendo que é fundamental, é só você pegar os dados das pessoas mais bem-sucedidas profissionalmente, todas elas, a maioria, estatisticamente, tem universidade, tem MBA, tem pós-graduação, e eu pretendo sim voltar para o curso de administração, não de contabilidade, mas como eu estou com essa iniciativa agora da unidade da V4, né? Tá um pouco corrido o meu tempo, de fato, na prática, mas eu espero que o mais rápido possível eu consiga voltar aí para o curso de administração. Um gancho, falando da questão da instrução, né, das pessoas, o pessoal está muito ligado para Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, porque são pessoas que não têm uma formação, né, e que ganharam a vida fazendo suas ideias fora completamente da caixa. Só que assim, são pessoas extraordinárias que pessoas fogem. Fora da curva. Totalmente, né? Então assim, realmente a educação, ela precisa ser mostrada, né? De que é importante. E vão existir pessoas. E acho que é o Mário Cortella que fala, o filho dele chegou para ele e disse: pai, eu vou abandonar, porque esses caras abandonaram a faculdade. E ele tem uma resposta maravilhosa, que é, meu amigo, eles passaram 1 mês em Harvard. Se você passar em Harvard, você pode abandonar tudo, porque Harvard é a melhor instituição, né, que a gente pode ter no planeta. Então, assim, o estudo é importante, né, como você bem frisou. E eu acho que, assim, quanto mais você se especializar, mais ter o toque, mais ter essa visão e poder juntar, como você sempre disse, deixou bem claro aqui, juntar o conhecimento com outros conhecimentos e até com pessoas que sejam, tenham domínio no outro assunto, que vai você progredir tanto profissionalmente quanto na vida, né, daquela pessoa. Então, assim, é importante ter esse estudo. Total. Né? E agora já que fica você à me vontade. importou, vamos retornar aqui a minha linha de pensamento. Eu queria, na verdade, que você passasse alguma mensagem que você já vivenciou, que você acha importante passar para quem é mais jovem ou para quem tem a nossa faixa etária de idade, né? E precisa ouvir. Ou, se você quiser indicar uma série, um filme, um livro que acha que vai abrir a mente das pessoas que estão assistindo a gente. Perfeito. Então, assim, falando para os jovens, né? Eu acredito que, assim, hoje em dia a gente tem muitas distrações, sabe? A gente, ao mesmo tempo que vive a melhor época da história, né? A melhor geração, do ponto de vista de acesso à informação, as distrações são muito fortes, né? Então, tudo aí, Instagram, TikTok, festas, né? Que a gente tem toda hora acesso a muitas coisas, muitas diversões, e acaba que a gente, às vezes, não dá foco no que é necessário, para a gente progredir. Então, o conselho que eu daria seria: foca no que importa, foca no que de fato vai te levar para o próximo nível, né? E assim, eu acho que um ponto que eu gosto sempre de frisar é o ambiente que você tá, né? O Dale Carnegie, que é um autor que eu gosto muito, né? Que tem várias obras, ele fala sobre você é a média das 5 pessoas que você mais vive. Então, assim, às vezes você está num ambiente que pessoas que não têm hábitos parecidos com o que você espera para sua vida, né?
sei lá, usa droga, ou bebe muito álcool, ou qualquer coisa desse gênero, ou enfim, não trabalha, não estuda, não faz nada, naturalmente, estatisticamente, você vai se tornar alguém parecido com esse pessoal. Então, procure estar em ambientes proativos, pessoas que saibam mais que você, né, necessariamente, para que você consiga evoluir, você se sinta desconfortável. Caramba, se eu sou o mais burro da mesa, entre aspas, eu vou querer chegar, né? Se eu sou mais inteligente, não, já sou o melhor, digamos assim. Então, eu acredito que seria esse desconforto, né? Eu diria que não há crescimento na zona de conforto. Eu acho que essa seria a mensagem que eu daria. Perfeito. Algum livro para indicar? Série, filme? Então, são vários... porque eu costumo mais ler livros mais técnicos, né? Mas a gente falou aqui do empreendedor, falou muito que o empreendedor move o mundo, né? Eu comentei Sim. isso. Então, eu indicaria A Revolta de Atlas, que é um filme, que é um livro desse tamanho aqui, 600, enorme. 700 páginas, mas eu acho que vale a pena esse aí. Fome do Poder, já assistiu? Não, ainda não. Não recomendo, hein? Já! Que é o dia já sim. do McDonald's, toda a criação. Do Ray Croft, né? Isso. Exato, já vi também. Muito bom. Então, Gabriel, chega aquele momento que a gente fica triste porque a gente se entrega tanto aqui com o convidado conversando que a gente não quer que termine. Mas chega ao fim, sempre chega ao fim. Então, a gente quer agradecer por você ter topado vir falar com a gente, que disponibilizar o seu tempo também. Então, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Obrigado a vocês pela oportunidade de compartilhar um pouco aqui e aprender com vocês. É sempre um prazer. Então, antes de encerrar, a gente sempre deixa alguns agradecimentos, tanto para a nossa equipe de edição, quanto para os nossos patrocinadores. Que começa pela nossa equipe de edição, com o Paulo Nemésio, o Márcio Simões, o Martinho, e vai para os nossos patrocinadores, que é o Miguxa, o Lápis e Cia e a própria Unite. Então, muito obrigada a vocês que sempre estão juntos com a gente, nos dando apoio no nosso projeto. Então, minha gente, boa noite. E esse foi mais um Conta Aí Jovem. Até mais.